Oi, gente! Aline Vicente falando com vocês. E esse capítulo é o capítulo 24 do livro Gatilhos no Casamento. E o capítulo chama Atritos nas Personalidades, quando as personalidades não batem. E quem escreveu esse capítulo foi a Amber. E ela começa contando que quando ela era jovem, antes dela casar, ela foi num seminário e um teólogo especialista em relacionamentos foi dar uma palestra lá naquele lugar e falar um pouco sobre os estudos que ele tinha feito aprofundados sobre relacionamentos e algumas coisas que as pessoas podiam fazer na busca de um par ideal para diminuir os gatilhos de raiva, frustração, enfim. E uma das coisas que esse teólogo disse foi que nós temos que casar com alguém que se pareça conosco, que isso diminui as chances dos gatilhos no casamento. E aí, né, a Amber, ela coloca assim, que na época dela, e eu acho que na minha também, eu não sei você que tá ouvindo, mas era muito falado que os opostos se atraem, né? Eu lembro disso, os opostos se atraem. Então a gente praticamente buscava quem era o oposto da gente. Isso é fato, isso é cientificamente comprovado. Realmente é muito melhor que você encontre alguém que se pareça mais com você. Mas aí você casou com alguém que é o oposto de você, mas o seu casamento não está fadado ao fracasso e nem vai acabar por causa disso. Muito pelo contrário. Lembrando que quando a gente tem um Deus que sabe utilizar todas as coisas para um propósito divino, a gente entende que independente da personalidade que tenha o seu marido ou que você tenha, Deus vai usar isso para o benefício do seu casamento e para o benefício da obra dele. Tudo é para glorificar o Senhor. E aí, a Amber, ela dá uma dica aqui, né? Se você se vê assim, se você, depois de um tempo, você achou que no namoro você tinha muitas coisas parecidas com seu marido, e daí na hora que você casa você fala, meu Deus, na verdade a gente é muito diferente. Ela fala aqui pra você fazer uma lista da sua personalidade e da personalidade do seu marido, o que é diferente, e colocar os pontos positivos e os pontos negativos disso, e procurar os pontos fortes. E pelo que eu já falei aqui, alguns testemunhos que eu dei, algumas coisas que eu contei sobre, a minha vida aqui, o meu casamento com o Vi, vocês já puderam perceber que eu e o Vi, a gente com certeza tem pontos diferentes na nossa personalidade. Nós somos muito parecidos em muitas coisas. Por exemplo, a gente gosta de fazer tudo junto. Então, a gente gosta de ir no mercado junto, a gente gosta de ficar à noite junto. A gente é muito junto, né? A gente prefere fazer as coisas juntos do que separados. Isso é uma coisa boa. A gente gosta de assistir filme, a gente gosta de passear, a gente gosta de viajar. A gente gosta de socializar, assim, de ir na casa das pessoas, ou que as pessoas venham na nossa casa. Então, isso são pontos que a gente tem em comum. Mas, obviamente, a gente tem muitas coisas que não são comum. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Além daquele do conflito que eu contei pra vocês, né? Que eu quero resolver as coisas, o Vinícius fica mais evitando o conflito. Um outro ponto que nós temos que é bem diferente é que eu me arrisco muito mais a tomar uma decisão e o Vinícius é muito mais cauteloso. Então, uma decisão que eu demoraria segundos, minutos, dias para tomar uma decisão, ele demora meses, semanas, né? Então, quando a gente vê aqui, né, o que é o lado positivo e negativo nisso, nossa, ainda bem que o Vinícius é assim. Imagina, eu ia estar numa enrascada. Imagina se nós dois fôssemos iguais, os dois tivessem decisões assim impetuosas, impulsivas. Nós dois onde estaríamos agora, né? Decidindo as coisas assim loucamente. Ainda bem que ele é o meu pé no chão. Eu digo que o Vi, ele é meu pé no chão. E ele tem me ensinado muito sobre isso. A não tomar as decisões sem pensar, sem analisar, sem entender como as coisas funcionam. Eu sou muito, na emoção, ele é muito mais razão. Eu acho que a maioria dos casais são assim. O homem é sempre mais racional do que a mulher, e isso traz um equilíbrio para o seu casamento. Eu achei muito legal o que a Amber trouxe aqui, porque ela disse assim, a diferença entre vocês faz de vocês um casal único. E é verdade, quando você se torna um com o seu marido, você se torna único com ele. Então, o que ele traz para você e o que você traz para ele forma
né, em vocês algo que ninguém vai conseguir ter. Ninguém vai ser igual a vocês dois juntos. Isso é lindo porque Deus realmente sabe o que faz. Mas a cola, né, a Ember escreve aqui, isso é verdadeiro. A cola que mantém a união das pessoas quando elas têm personalidades diferentes é o compromisso um com o outro, os valores e o amor que nós temos pelo Senhor. Então, isso com certeza é algo em comum que eu e o Vi nós temos e que um casal cristão precisa ter. Amar o Senhor acima de todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua alma, amar o Senhor e honrar Deus acima de tudo. Se o casal tem como prioridade isso e tem isso em comum, as diferenças, elas se desfazem. As diferenças, elas acabam por equilibrar e moldar um ao outro, ao invés de trazer atrito e gerar gatilhos de raiva e frustração. Então, ela põe aqui, né? Ao invés de eu fazer tudo do meu jeito, então... Imagina, se o Vinícius fosse como eu, nós criaríamos as meninas do meu jeito. Porque se ele fosse igual a mim, então ia funcionar tudo, né, mais ou menos do jeito que eu penso, do jeito que eu ajo. Mas não, na verdade, nós temos ainda uma terceira abordagem. Porque ele e eu, nós temos duas cabeças que pensam e formam uma terceira abordagem para criar as meninas que precisam de uma abordagem diferente, porque são outras pessoas, entende? Olha que Deus faz as coisas de maneira perfeita. E quando nós abrimos o nosso coração para entender que o outro é diferente de nós, então nós crescemos em humildade. E nós falamos muito isso em praticamente todos os áudios. Quando a gente é humilde o suficiente para entender que a minha personalidade não é melhor que a do meu marido, então eu consigo apreciar a singularidade da personalidade do meu marido. E ela diz que o Guy falou uma coisa e é verdade. Se fôssemos iguais, cairíamos juntos. Um precisa ser diferente para poder levantar o outro. Eu não estou dizendo que vocês precisam procurar pessoas opostas, mas a personalidade diferente, ela se complementa, ela te molda, ela te desafia, ela te leva à humildade, ela te leva ali para um momento de abrir o seu coração, estender graça e misericórdia, porque você também tem na sua personalidade coisas que talvez sejam difíceis para o seu marido, que tem uma personalidade diferente da sua. Em Provérbios 11:2 diz assim: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. A diferença na personalidade não é para gerar gatilhos, mas para te moldar. Assumir que a nossa personalidade é melhor é orgulho. E ela diz que 75% dos casais dizem que eles são muito diferentes. Então você não está sozinha. Se você está dentro desses 75%, fique tranquila. Tem muitas pessoas como você. Mas quando a gente escolhe amar o nosso marido, a gente escolhe aceitar o outro incondicionalmente, sabendo que a personalidade dele tem pontos positivos que trazem equilíbrio e moldam o nosso caráter. Sem essas diferenças não tem crescimento, e um casamento é para você crescer junto com o seu marido. É que nem quando as pessoas falam assim: eu não quero mais me relacionar, não quero mais ter amigo, não quero mais sei lá, fazer amizades com fulano, não quero mais ir para a igreja, não quero mais morar em determinado lugar. Não há como você crescer sem você se relacionar. Provérbios 27 diz que como ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu amigo. E é por isso que nós precisamos estar em relacionamentos com pessoas diferentes, com personalidades diferentes. Isso faz com que a gente aprenda muito, além da humildade, sobre empatia. Quando nós recebemos a empatia de alguém, nós aprendemos a ser empáticos também. Se a gente julga que nós somos melhores, mas o meu jeito assim é mais prático, é mais assim, a pessoa teria que ser como eu. Você se torna uma pessoa orgulhosa. Na verdade, nós temos que olhar para o próximo e entender quem ele é,
a forma como ele é, se colocar no calçado dele e respeitar e compreender quem a pessoa é. E isso começa no nosso casamento. Então não tem como você aceitar as pessoas de fora enquanto você não aceitou ainda o seu marido. E é mentira, se você aceita alguém de fora, você não aceitou verdadeiramente. Porque você tem que primeiro aceitar os que estão dentro da sua casa. A palavra diz que nós não podemos construir nada se a nossa casa está destruída, que nós não teremos sucesso fora se dentro do nosso lar não existe sucesso primeiro. Então o foco primeiro é com o seu marido e com os seus filhos. E aí ela fala aqui que os gatilhos, pela diferença da personalidade, quando você deixa que você fique com raiva, que você fique frustrada com a diferença da personalidade que você tem com o seu marido, você está desperdiçando a oportunidade de crescer, de aprender. E olha, eu sou um testemunho vivo do tanto que eu já aprendi com o Vi. Organização, porque ele é super organizado, ele é super metódico, ele é muito mais analítico do que eu, ele é muito mais leve do que eu, ele é muito mais brincalhão do que eu. Tem muitas coisas que ele tem e que eu admiro muito, muito nele, e que eu gostaria de ser parecida com ele. Então, ao invés de eu ficar olhando, né, o que ele tem é de diferente e me incomoda, eu penso, poxa, o que eu posso aprender com isso, né? Então tá, ele não quer que a gente tome uma decisão rápida, mas será que ele não tá certo? Vamos ver por esse lado? E é claro que às vezes ele também erra por ser muito analítico, mas a gente tá aprendendo e crescendo juntos. Não é a hora de eu culpar, mas é a hora dele entender, olha, talvez em algumas situações nós devemos agir como a Aline, com a personalidade dela, ser mais rápidos. Às vezes nós precisamos agir com a minha, e que bom que somos diferentes, porque como o Guy disse, se fôssemos iguais, cairíamos juntos e não teria ninguém para nos levantar. Então, eu quero hoje orar com você sobre isso. Deus não errou quando te fez, Ele não errou na tua personalidade, Ele não errou em te fazer exatamente do jeito que você é. Todos os temperamentos tem um lado positivo e um lado negativo, todos. Então não fica falando, ai, por que eu nasci assim, por que Deus me fez assim, eu não queria ser indecisa, eu não queria ser explosiva, eu não queria ser... Não importa o que Deus te fez desse jeito, porque esse seu temperamento vai te levar para o propósito que Deus tem para sua vida. Então agradeça ao Senhor, Ele não erra. Vamos orar? Senhor, primeiro nós queremos, Pai, te agradecer porque o Senhor nos fez de maneira maravilhosa, estrondosa. Cada pedaço do nosso ser dentro do ventre da nossa mãe escreveu os nossos dias, desenhou o nosso temperamento, sabendo já todos os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Deus nos perdoa quando nós queremos mudar o que o Senhor criou de uma maneira tão maravilhosa. Pai, agora nos dá e nos traz mais humildade, porque nós não somos melhores do que ninguém, a nossa personalidade não é melhor, mas que nós venhamos a compreender e entender que o Senhor tem um propósito quando o Senhor une duas pessoas que são diferentes. O Senhor quer nos trazer equilíbrio, o Senhor quer nos trazer maturidade, o Senhor quer nos fazer crescer, Pai. E nós então te agradecemos. Nós não queremos mais que essas pessoas se afastem da nossa vida, nós não queremos mais gatilhos de raiva, de frustração, mas que com muita paciência o Senhor nos ajude a compreender e entender, e que da mesma forma o nosso marido receba, que o Senhor molde o nosso caráter, Senhor, com o que o nosso marido nos é, e assim como a gente possa, né, da maneira que nós somos, o Senhor possa moldar o caráter do nosso marido. Pai, entregamos sim o nosso casamento em tuas mãos, porque não é sobre nós, o casamento não é sobre nós, é sobre o Senhor. E quando o Senhor une duas pessoas, o Senhor tem um propósito único para aquele casal que o Senhor uniu. Aquelas personalidades unidas, elas são uma fortaleza, elas são forças poderosas
para alcançar o que o Senhor quer, porque o Senhor não dá chamados distintos. Nós somos auxiliadoras e nós queremos ajudar o nosso marido e a nossa família a alcançar o alvo. Pai, obrigada porque o Senhor, ainda numa situação difícil, o Senhor consegue transformar tudo em bênção e o teu propósito será cumprido nas nossas vidas. Dá-nos humildade para prosseguir, para continuar. Restaura, Pai, os nossos casamentos, restaura a nossa maneira de falar, restitui os nossos lares, Pai. Em nome de Jesus, se hoje existem casais que estão sofrendo com diferença na personalidade, que eles venham a enxergar os pontos fortes que um traz para o outro e que sem eles não existiria equilíbrio nem crescimento. Em nome de Jesus, amém, amém. Esse capítulo também foi muito didático, eu achei muito bom porque muitas pessoas têm dificuldades com a diferença de personalidade, né? Que bom, né? Que bom seria aos nossos olhos se os nossos maridos fossem iguais a nós. Mas não é essa a sabedoria do céu, não é essa a sabedoria de Deus. E os nossos propósitos devem estar alinhados com a vontade do Senhor, amém? Então amanhã eu venho com o capítulo 25, tá acabando, com o capítulo 25. Um beijo, uma semana abençoada para vocês. Tchau!